que leva uma pessoa a cometer um ato de traição? Eu li um pouco a respeito desse assunto e eu me deparei com uma pesquisa feita em um site e, pasmem vocês, é um site específico de relacionamentos extraconjugais. A gente já viu site de relacionamento por aí, né? Mas site específico de relacionamento extraconjugal, eu confesso que eu fiquei um pouco escandalizado. Inclusive o slogan do site é: a vida é curta, curta um caso. Um belo slogan, não? E a pesquisa perguntava quais os motivos justificáveis para um adultério. Obviamente ela estava perguntando diretamente para os adúlteros ali. E as respostas foram diversas. Algumas eu me impressionei. Por exemplo, 49% apontou que mudanças físicas no parceiro são motivos justificáveis de traição. E alguns disseram assim: os músculos dele não estão mais tão definidos. Ou então, agora ele está gordo demais. Ou simplesmente ele está mais feio. Outros 71% dos entrevistados apontou que foi pelo tédio que sentiam no atual relacionamento. Falta de conversa, falta de intimidade, etc. Mas o que mais me impressionou foi quando perguntaram a eles assim: vocês sentem culpa pelo que fazem? E 60% respondeu que não estavam nem preocupados e nem se importariam se fossem descobertos. E desses, ainda 70% afirma que se fossem pegos, continuariam o seu caso. Meus irmãos, essas estatísticas mostram bem para nós que toda e qualquer traição provém de um coração que só pensa em si mesmo. Um coração idólatra que só busca por autossatisfação. Alguns se satisfazem no prazer físico, outros talvez no poder, no dinheiro, e quando isso se vai, não se importam nem de trair. E o texto de hoje trata talvez da mais conhecida traição de todos os tempos, né? Judas Iscariotes, que por 30 moedas vendeu Jesus para ser injustamente preso. Mas a gente vai ver que não foi só Judas aqui quem foi que causou traição, que fez essa traição, mas todos os seguidores de Jesus o traíram de alguma forma. E o que impressiona mais não é nem o motivo da traição ou coisa e tal. O que a gente tem que mais se impressionar ao ver esse texto é o coração do próprio Cristo, amoroso, em se manter firme no seu objetivo de salvar mesmo aqueles que o traíram. Em resumo, o que a gente vai entender e aprender hoje nesse texto é que a prisão de Jesus ela vai revelar o coração idólatra dos seus traidores, mas principalmente ela vai revelar o coração amoroso do nosso Salvador. Vou repetir, a prisão de Jesus ela revela o coração idólatra daqueles que são pecadores e o traíram, mas principalmente vai revelar a nós o coração amoroso do nosso Salvador. A gente vai ver isso em 3 partes e vai focar em cada um dos grupos que aparece. Primeiro Judas e aqueles que estavam com ele, depois os discípulos e por fim a gente vai fechar com o próprio Jesus. Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver a respeito do grupo de Judas. E a gente vai ver que o coração daqueles que buscam satisfação no poder, na ganância. Veja aí a partir do versículo 43 de novo, para a gente entender mais uma vez melhor a situação. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam.
Veja, Jesus ele havia acabado de ter aquele seu momento de aflição, de agonia ali no jardim do Getsêmani, em que ele foi orar e levou seus discípulos para orar junto com ele, mas ele foi, de certa forma, abandonado pelos seus discípulos que dormiram e nem sequer oraram pelo seu Senhor. Ele deve ter visto, então, logo depois que ele se levantou, um grupo se aproximando, e porque lá no versículo 42 desse mesmo capítulo, ele diz que o traidor estava se aproximando. E imediatamente Jesus ainda estava falando, então esse grupo aparece. Quem aparece então primeiro? Judas na frente e uma galera atrás dele, uma turba, como o texto diz, atrás dele. Os outros evangelhos vão nos ajudar a dar informações de como é que era esse povo, porque Marcos aqui só fala que era um povo que estava com espadas e porretes. Mas João, por exemplo, o evangelista, ele diz que junto ali naquele grupo tinha um grupo que ele chama de coorte. O que é isso? Coorte é uma espécie de um pequeno exército de soldados romanos. Tá, mas é um pequeno exército de um número de 600 soldados romanos. Jesus estava no jardim do Getsêmani ali e foi uma galera desse tamanho. Certamente esses aí vieram com espadas na mão, armados para poder levar Jesus. E junto deles vieram certamente os partidários dos líderes religiosos de Israel. Esses aí certamente vieram com seus porretes, como diz o texto, né? Pedaços de pau ali, ou qualquer coisa que eles acharam para usar de arma para levar Jesus. Mas vamos primeiro ver aquele que veio à frente de todos eles, Judas. Por que Judas é que veio à frente? O Evangelho de João nos ajuda mais uma vez. Judas sabia onde Jesus ia estar. O Evangelho de João diz que Judas conhecia o jardim do Getsêmani, por quê? Porque era um local onde Jesus já havia ido várias e várias vezes com seus discípulos. Provavelmente era um local onde eles iam com constância ali para orar, para se reunir, ou algo assim. E Judas então conhecia exatamente o lugar onde eles estariam. E Judas saberia guiar aquele povo. Lembre-se, era à noite. Naquela época não tinha luz assim, não tinha poste, nem nada disso. Inclusive o Evangelho de João também diz para nós que além de espadas e porretes, eles vieram com tochas e lanternas. Não lanterna elétrica, tá? Lanterna daquela que você segura assim com a velinha dentro. Ou provavelmente com um óleozinho assim. E eles foram então até lá. E Judas foi incumbido de mostrar a eles quem era Jesus. Mas será que eles não conheciam Jesus? Eu já me perguntei isso. Mas mais uma vez a gente se lembra, era noite, era difícil de ver, e além disso, naquela época não tinha fotografia, não tinha jornal com esses anúncios fotográficos para você saber quem era a fisionomia de tal pessoa. Apesar de Jesus ser conhecido, Jesus estava há uma semana só em Jerusalém. E vieram soldados romanos. Soldados romanos provavelmente não estavam nem aí com o que estava acontecendo no meio dos judeus. Então, muitos deles não deviam saber qual era a fisionomia de Jesus. Então, Judas foi incumbido de mostrar quem era. E ele, então, resolveu dar um sinal. Pediram para ele, dá um sinal para a gente de quem é que a gente vai pegar. E qual sinal Judas escolhe? Um beijo. Judas dá um beijo em Jesus. E logo eles o agarram para levá-lo preso. Meu irmão, o beijo não tem qualquer significado específico. É muito provavelmente uma atitude de escárnio ou algo assim. E isso nos impressiona ainda mais. E Marcos vai enfatizar isso ainda mais para nós, porque uma das coisas que Marcos faz questão de colocar aqui no texto é que Judas era um dos 12. Reflita nisso. Judas era um dos únicos 12 homens
que tiveram o privilégio de andar intimamente com o Rei dos Reis, na face da terra por 3 anos inteiros. Judas, ele era um desses poucos homens, eram só 12 que tiveram esse privilégio, e Judas era um deles. Você tem noção disso? A gente, às vezes, costuma dizer que quanto mais a gente anda com Jesus, melhor a gente fica, né? Mais santo a gente fica. Eu prego isso, eu falo isso de vez em quando aqui pra gente. Mas por que Judas, aquele que andou 3 anos direto com Jesus, sendo ensinado por Jesus, ouvindo aos pés de Jesus, ele não foi mudado? E ainda pior, foi ele quem traiu Jesus. Por quê? É provável que a gente nunca tenha uma resposta exata disso, mas a gente consegue fazer algumas especulações. E uma coisa é certa. Escute bem, nem todo aquele que anda com Jesus é de fato seu seguidor. Nem todo aquele que diz ser discípulo de Jesus, de fato, o ama. Tem muita gente que anda com Jesus, ou diz que anda com Jesus, por satisfação própria. Judas, ele era um dos 12 do maior mestre que já pisou na face da terra. Ele tinha uma posição de destaque. As pessoas olhavam para ele e falavam: olha, ele é um dos principais do mestre, daquele que está curando todo mundo, daquele que faz milagres. Judas tinha uma posição de destaque. Inclusive, Judas tinha uma posição de destaque dentre dos 12. A Bíblia diz que ele era o tesoureiro. Ou seja, se tivesse ali uma liderança, Judas devia estar na diretoria. Ele era tesoureiro ali do grupo. Talvez Judas então andasse com Jesus, não por causa de Jesus, mas por causa da posição que ele tinha com isso. Infelizmente, tem gente na igreja da mesma forma. A gente ouve falar dos líderes fajutos que estão por aí em várias igrejas, que se enriquecem às custas dos seus fiéis, por exemplo. São pessoas que dizem andar com Jesus, mas na verdade eles só pensam no seu poder e no dinheiro que tem com isso. Mas não só eles, que às vezes parece que está distante de nós. Dentro da igreja tem crente que ama estar na igreja porque lá exerce certo respeito. Alguém pode dizer: aqui na igreja eu sou um líder, eu sou um oficial. Mas em casa, às vezes, mal fala com a esposa. Ou então aquela pessoa que todo mundo gosta, que trabalha, que é pau para toda obra, ela se sente bem na igreja. Mas no trabalho é um baita de um preguiçoso. Por quê? Porque na igreja ela tem aquele prestígio. No trabalho ela não conquistou isso. Judas talvez fosse assim. E quando ele percebeu que a grande liderança religiosa estava absolutamente contrária a Jesus, querendo matá-lo, aí deve ter alertado na cabeça de Judas, né? Opa, acho que é hora de eu dar no pé. Eu tenho destaque quando Jesus está destacado. Se Jesus vai morrer, eu tenho que sair. Então Judas traz seu mestre por 30 moedas de prata. E com uma baita atitude de escárnio, ao dar um beijo na face de Jesus para entregá-lo. De certa forma, pense nisso, o discipulado de Judas com Jesus ao longo daquele tempo, a obediência que ele tinha a Cristo ao longo daqueles 3 anos, porque ele andava com os discípulos, ele obedecia a Jesus, sim. Mas tudo isso que ele fazia eram certas formas também de beijos, de zombaria, com o intuito de mostrar uma face amável, obediente, mas que era simplesmente para esconder um coração dominado pela satisfação própria.
Meu irmão, todo aquele que se diz seguidor de Jesus, mas não o ama de verdade, tudo o que faz são como se fossem beijos, de zombaria, de escárnio, mentiras que tentam esconder um coração traidor. Não nos espanta que o grupo que veio com Judas tenha sido enviado pelos próprios líderes religiosos. Marcos ele vai citar três grupos aí, né? Os sacerdotes, os escribas e os anciãos. A gente já viu que isso representa o sinédrio, ou seja, a corte máxima judicial dos judeus ali. Esses homens, eles tinham tanta sede de poder, de autoridade, que eles estavam também completamente sedentos para acabar com Jesus. Por quê? Porque Jesus era aquele que os desafiava. Jesus era aquele que apontava os erros deles. Jesus era aquele que mostrava a podridão daquele sistema em que eles estavam inseridos. E, obviamente, manchava o status social daqueles homens. Por isso, eles não vão com pouca coisa, não. Eles enviam logo um exército, armado até os dentes, para pegar Jesus, para não ter erro. Inclusive, algo interessante aqui é que eles não estavam nem se importando com a própria lei que eles diziam que seguiam. Sabe por quê? A lei deles, é chamada Mishnah, ela proibia pegar em armas no sábado e em dias de festa. Aquela sexta-feira, era sexta-feira de quê? Páscoa. Era dia de festa. Eles estavam infringindo as próprias leis, mas se era para o bem do poder e da autoridade deles, para eles tudo bem. A gente tem que tomar cuidado quando a gente tem certos desejos por coisas grandes e gananciosas, poder, dinheiro, autoridade. Essas coisas corromperam líderes da igreja, do povo de Israel, religiosos, pessoas que tratavam ou diziam tratar diretamente com Deus. Meu irmão, quando nossos olhos e coração desejam ardentemente algo ganancioso, a gente fica cego, a gente fica às vezes fora de nós mesmos, e por mais que no fundo a gente saiba que a gente está errado, a gente faz como Judas, se esconde atrás do desejo e segue com a traição, com o pecado. A gente tem que tomar cuidado com isso. Esse era o primeiro grupo, um grupo que desejava satisfação no poder. Mas tem um segundo grupo aí, os discípulos, que na hora H pensaram só em si mesmos. Então, em segundo lugar, a gente vai ver o coração que busca satisfação em si mesmo. Veja aí o versículo 47. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Continuando a história, os guardas ali mais próximos agarram Jesus, o prendem e começam a carregá-lo para fora para levá-lo preso. E nesse instante começa um tumulto. Parece que um discípulo, Marcos não dá o nome de quem é esse discípulo, vamos chamar esse discípulo então de discípulo impulsivo. Ele saca uma espada e ele simplesmente corta a orelha de um dos servos do sumo sacerdote que estava ali auxiliando na prisão de Jesus. Mais uma vez o Evangelho de João nos ajuda, ele diz quem é esse discípulo. Pedro. Tem um pastor chamado John MacArthur que ele diz assim, sabe, nem precisava dizer o nome de quem era esse discípulo impulsivo, né? Ah, Pedro, sempre Pedro.
Inclusive a Bíblia até diz quem é o servo, né? Malco, o nome dele, né? A gente não sabe quem é, a única vez que ele aparece na Bíblia. E o Evangelho de Lucas ainda diz que Jesus curou a orelha dele imediatamente após o corte. Mas Marcos ele não vê que precisa falar nada disso no seu propósito aqui no seu Evangelho. Então a pergunta para nós é, por que esse discípulo impulsivo faz isso? Por que Pedro faz isso? A gente sabe que ele é impulsivo. A gente sabe que às vezes, quando as coisas estão dando errado, a gente pode agir de forma impulsiva. E talvez a gente até se justifique de alguma forma, e Pedro poderia se justificar, ou a gente poderia tentar justificar Pedro falando, ele ama Jesus. Ele é diferente de Judas, ele de fato ama Jesus. Ele quer salvar Jesus daquele momento e ele age de forma louca ali para tentar fazer isso. Sabe que ele ama Jesus, a gente sabe, ele já disse isso, ele de várias formas tentou demonstrar isso, apesar dos seus erros, vários erros que ele cometeu, ele ama Jesus. Mas sabe, Pedro já tinha ouvido falar da boca de Jesus o que aconteceria, mais de uma vez. Jesus ele sabia muito bem o que estava esperando ele. Aquilo que estava acontecendo não era surpresa para Jesus. Então, o mais provável é pensar que Pedro age assim porque, de alguma forma, ele acha que tem que tentar controlar a situação. Ele não disse anteriormente que ele se daria por Jesus. Ele disse que seguiria Jesus, se precisasse, ele dava até a vida por Jesus. Então, ele age impulsivamente pensando assim, eu preciso fazer alguma coisa. Agora está nas minhas mãos porque Jesus foi preso. Eu não posso deixar por isso mesmo. Diferente de Judas, que ele queria satisfação no poder, na ganância, Pedro ele busca autossatisfação também, mas agora achando que ele tem que controlar a situação. Achando que ele pode resolver as coisas por si mesmo. Se Jesus está com as mãos atadas, agora é comigo. Pedro. Você já deve ter conhecido alguém assim, né? Aquela pessoa que acha que se não estiver presente, que se ele não for o líder, que se ele não participar, vai dar errado. Você já viu pessoas assim? Pessoas que se acham indispensáveis. E sabe, eu preciso dizer que no reino de Deus, não tem ninguém que é indispensável. Ninguém é indispensável no reino de Deus. Se eu não estiver aqui amanhã, Deus vai substituir com alguém. E o reino vai continuar sendo tocado para frente. Se o presbítero Rafael não estiver aqui amanhã, Deus vai substituir e vai tocar para frente. Às vezes as coisas podem até ficar um pouco mais difíceis no início, questão de adaptação. Mas sabe por que isso acontece? Porque Deus sempre tem um plano. E mais, porque o principal interessado em crescer e manter o reino de Deus é quem? É o próprio Deus. Certa vez um amigo meu no seminário, ele disse que a primeira vez que ele foi pregar, ainda quando seminarista, ele ia subir no púlpito, o pastor chamou ele, só que antes dele assumir o púlpito para pregar, ele disse que ele estava mega nervoso, o pastor dele pegou ele de lado antes de passar a mensagem e ele cochichou algo no ouvido do meu amigo. E ele disse assim, lembre que o mais interessado em edificar a igreja por meio da pregação é Deus. Então descansa nele, que ele que vai fazer o trabalho. Meu amigo disse que quando ele ouviu aquilo, não que ele deixou o estresse e o nervosismo todo de lado. Não, ele ainda dava, de certa forma, nervoso. Mas ele disse que subiu no púlpito muito mais leve. Porque ele foi relembrado de que ele é só um instrumento e é Deus quem está à frente. Pedro tinha que ter lembrado disso. Mas na sequência do texto, talvez
a gente tem a parte mais triste, mas que também não choca tanto, né? Olha o verso 50, diz: então, deixando, todos fugiram. Os amigos de Jesus o deixaram à própria sorte e fugiram. Talvez eles esperassem ali um pouco antes que Jesus fizesse algum milagre para se livrar, ou dissesse algo impressionante, como ele dizia nas outras vezes, né? Para fazer com que todo mundo parasse. Mas quando eles viram que não estava acontecendo isso, que Jesus realmente estava sendo preso e levado, provavelmente os outros ali começaram a questionar: aqueles são os amigos, vamos pegar também. Logo eles deram no pé. Inclusive Pedro. O texto diz todos. O mesmo Pedro que lá no versículo 31 diz: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E os outros discípulos disseram o quê? Versículo 31 continua: assim disseram todos. Todos disseram que se fosse necessário eles morreriam por Cristo. Mas a verdade é que todos abandonaram a Cristo para salvar a própria pele. Mas uma coisa é importante a gente lembrar aqui. Esses discípulos, eles não eram tão maus caráteres assim quanto Judas. E eles provaram isso se arrependendo depois e se tornando os fundadores da Igreja de Cristo. Lá em Atos dos Apóstolos, a gente aprende que o ensino dos apóstolos é o fundamento da igreja, desses apóstolos. Mas eles também são falhos. Eles também erraram. Porque, meu irmão, o pecado ele nos leva a nos tornar muitas vezes egoístas, egocêntricos, buscando o nosso bem em primeiro lugar e o resto que fique por si mesmo. Se está difícil para mim, o resto fica para lá. A gente quer conforto. Isto é, eu quero a parte boa daquilo que Jesus pode me dar. Mas quando a obediência que ele exige vai contra a minha vontade, não, aí é melhor eu dar no pé. Recentemente eu li um livro de um escritor cristão chamado Huckmacher. Agora eu posso cantar aquela música, né? Eu leio o Huckmacher. E ele diz que na nossa sociedade atual, nós vivemos em meio a uma síndrome a qual ele nomeia de a mentalidade de poltrona. O que isso quer dizer? Ele diz que a poltrona é o resultado de uma nova mentalidade que exige todo o sossego, todo o conforto agora. Se a gente fica esperando o iFood mais de 15 minutos, a gente já fica bravo. A gente quer o agora, eu quero na minha porta aqui agora. E essa mentalidade infectou os cristãos de alguma forma. Quando as coisas estão fora do nosso controle, a gente invoca ao Senhor em oração e a gente pede que Ele nos conceda tudo aquilo que a gente necessita num passe de mágica. Eu estou com esse problema, Deus, por favor, em nome de Jesus, me ajuda com isso, amém. E pronto, e segue a vida. Mas aí o Huckmacher completa: nós encontramos dificuldade em dizer com sinceridade: seja feita a tua vontade. E quando o pior acontece, e a gente não concorda com a vontade de Deus, ou às vezes a gente tenta do nosso jeito, fechando os olhos para aquilo que Deus diz, que é o que Pedro fez, ou então nos resta fugir, como todos os discípulos fizeram. O que você faz, meu irmão, quando a vontade de Deus é contra a sua vontade? Você confia? Ou você faz como Pedro desafia? Ou você faz como o resto dos discípulos e foge? Naquele dia, todos os discípulos escolheram fugir. E veja, não só os discípulos. O texto nos conta um relato meio enigmático aí, né? Olha os versículos 51 e 52 do nosso texto.
Seguia-o um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Como assim? O que isso quer dizer? Que texto é esse? Um jovem que estava vestido só com um lençol, aí alguém foi lá e falou, ele deve ser um cúmplice. Tentaram pegar ele, aí ele se desvencilhou do lençol e saiu correndo pelado. O que isso quer dizer? O que esse texto tem para nós? Se Marcos, só Marcos, dentre todos os evangelistas, conta esse texto aqui para a gente. Esse texto enigmático. E o problema de textos enigmáticos, obviamente, não está no texto em si, mas está nas pessoas que trazem diversas interpretações também enigmáticas para aquilo que está escrito. E esse texto serve primariamente como simplesmente um relato histórico. O belo da Bíblia é que ela é um livro histórico. Ela conta para nós algo que aconteceu. E esse jovem estava lá. Ele participou daquele momento e ele fugiu ao ser visto como um cúmplice. Apenas isso. A princípio é um relato histórico. Mas aí as pessoas resolvem especular várias coisas, né? Porque precisa ter um significado maior isso. Alguns dizem que esse jovem é Marcos. Tá, pode ser. Mas eles dizem que Marcos ele resolveu colocar de uma forma velada a sua assinatura do evangelho aí. Outros dizem que é um cumprimento de uma profecia lá de Amós. Se você olhar lá em Amós capítulo 2, se eu não me engano, versículo 9, eu acho que, não sei se eu estou certo, mas, enfim, tem um versículo que diz exatamente que um jovem vai fugir nu em algum momento. Será que se refere a isso aqui? Dificilmente. Mas outros ainda dizem ser uma alusão a Adão e Eva no jardim. Por quê? Porque Adão e Eva eles ficaram envergonhados quando se viram nus. Tal como esse jovem que estava onde? Num jardim. E ele ficou envergonhado. Na verdade, ele foge envergonhado e nu também. Sabe, tudo isso é pura especulação. O ponto principal para nós aqui é que Cristo foi completamente abandonado por todos. Esse jovem representa todos aqueles que estavam ali no local e fugiram em desespero quando começou a confusão no momento da prisão de Jesus. Um comentarista ele complementa nos lembrando algo que vai nos levar ao último ponto dessa noite. Cristo ficou completamente sozinho, mas para que nós nunca precisássemos mais ficar sozinhos. Isso vai nos levar ao último ponto da nossa mensagem. E o último personagem que a gente tem que ver é o próprio Cristo, aquele que tem o maior coração de todos. E a gente vai ver, em terceiro lugar, o coração que busca a satisfação do próximo, mesmo quando injustiçado. Esse ponto é mais curtinho. Mas veja novamente os versículos 48 e 49. Tem algo interessantíssimo para nós aqui. Disse-lhes Jesus: saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Jesus estava no meio daquela situação, sendo tratado como um malfeitor, como um salteador, isto é, um criminoso, como um assassino, um ladrão, ou na mente daqueles líderes religiosos, como o líder de uma revolução que acabaria com o poderio deles. Os homens que foram ali, então, pegam Jesus à força. E é interessante que, mais uma vez, Jesus deixa as pessoas sem palavras, né? Mostrando a injustiça que eles estavam cometendo. Ele diz, todos os dias eu estava com vocês lá no templo e vocês não me prenderam. Sabe por quê? Porque Jesus em nenhum momento demonstrou que ele era um malfeitor, nem perto disso. Ele era um mestre, ele ensinava o povo, ele era bom para o povo. Mas os líderes religiosos, covardes, esperaram um momento oportuno para capturar Jesus. Um momento à noite,
onde a maioria do povo não estava lá para ver, um local mais recluso, onde eles não iam causar tumulto, iam levar Jesus na surdina. Então eles vieram com toda a sua odiosidade e covardia para levar Jesus. Tim Keller, um pastor, ele nos lembra algo interessante. Ele diz assim: é como se Jesus estivesse dizendo: se vocês vêm até mim com espadas, por acreditarem que eu vou revidar vocês com espadas também, isso demonstra que vocês não me compreenderam em nada. Porque o reino de Deus é diferente do reino deste mundo. O que Judas e aqueles que o acompanhavam não compreenderam de Jesus é que Jesus estava sim liderando uma revolução, mas um tipo diferente de revolução, a maior revolução que esse mundo já viu. Nosso Senhor, ele não veio mudar o mundo por meio de espadas, à força, dominando territórios, derrubando reis e governantes. É uma injustiça total a prisão de Jesus, porque Jesus não é esse tipo de homem, esse tipo de líder. Na verdade, a Bíblia chama Jesus como? De o príncipe da paz. A revolução de Jesus é uma revolução espiritual, feita no seu coração e no meu. Inclusive no coração daquele que busca autossatisfação no poder, daquele que é injusto, daquele que busca autossatisfação se achando indispensável, ou até naquele que foge covardemente. Jesus veio para se entregar e pagar o preço do pecado de cada um desses corações. Talvez você já tenha passado por um momento de injustiça. Eu tenho até uma história que eu me lembrei. Hoje a gente dá risada dessa história. Certa vez, uma amiga nossa estava comemorando aniversário e a gente estava num local e estava rolando um karaokê ali. As pessoas estavam cantando, botavam na música seu nome na fila e ia cantar. E a Carisa, que naquela época não era nem perto de ser minha namorada, ela me chamou para cantar uma música com ela no karaokê. E aí, tudo bem, eu aceitei, falei, a gente escolheu a música, botamos o nome na fila e beleza. No meio da espera, eu saí para fazer outra coisa, não lembro o quê. E aí chegou o momento da música. A Carisa foi lá, pegou o microfone, olhou e cadê o Lucas? Nem eu me lembro onde eu estava. Ela percebeu que foi completamente abandonada ali. Hoje a gente dá risada disso, mas ela lembra disso até hoje. Porque ninguém gosta de passar nem pelas pequenas humilhações da vida. Agora, imagina Jesus. De forma injusta, ele foi levado preso por meio de homens armados até os dentes, ele que não carregava uma espada. Traído por um dos seus amigos íntimos, com o seu principal discípulo pagando um baita de um vexame, e vendo todos os seus outros amigos o abandonando e deixando a própria sorte. Isso é humilhação. Mas ele foi até o fim, ainda assim, para salvar cada um, mesmo que fosse daqueles que cresce no seu nome. Hoje a gente viu a covarde e injusta prisão de Jesus. O covarde Judas dando um beijo zombeteiro antes de entregar Jesus. E os covardes discípulos abandonando Jesus. Mas tudo isso tem que ficar de lado quando a gente lembra que esse texto nos conta a história do corajoso Jesus, que se entrega voluntariamente à cruz para morrer pelo seu povo. Sabe, às vezes nas minhas pregações, eu sempre termino com uma mensagem assim, que parece mais emotiva. Aí dá a ideia que parece que é algo para chocar. Mas a minha ideia são duas coisas.
Primeiro é que a gente precisa sentir o peso da responsabilidade que a gente carrega ao ser chamado de cristão. Eu sou um servo de Cristo, aquele que foi humilhado para me salvar. Isso tem que afetar o nosso coração. Isso tem que chocar o nosso coração, sim. Mas não é para a gente sair pesado também. A gente tem que sair leve. Porque o pecado que nos pesa, ele já pagou na cruz. Judas, ele nem é mais mencionado no Evangelho de Marcos. Para Cristo, infelizmente, ele foi esquecido. Que a gente seja como Pedro, João, Tomé, que fugiram, traíram Jesus, mas que se arrependeram, voltaram e viveram uma vida dedicada ao Senhor. É isso que o Senhor espera de nós, de você. Vamos orar? Santo Deus, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, por este texto. Louvamos ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor Jesus foi à cruz para nos salvar. Se não fosse isso, nós estaríamos perdidos com vidas deploráveis. Mas o Senhor nos resgatou para Ti. E louvado seja o nome do Senhor por isso. É no nome de Jesus que oramos. Amém.